Parece óbvio, pra mim por causa da maternidade, mas eu também tinha empatia zero antes de ter filho, então é minimamente compreensível. Eu gostaria só de deixar claro que nenhuma mulher traz a criança para a sala de aula porque quer, porque acha super legal. Nenhuma mulher vem parar na sala de aula com a sua cria porque acha que é de fato um espaço ideal. Então, por favor, para somar numa discussão, não venham nos dizer o que é que deve ser feito, o que é que a gente devia fazer, onde é que está o pai da criança, ou outras coisas que são extremamente hostis, que são extremamente abusivas, coisas horrorosas de se ouvir. Nenhuma mulher traz uma criança para a universidade por um simples gosto. Se ela tem de trazer uma criança, é justamente porque isso está revelando, no mínimo, a precariedade da nossa estrutura. E eu não estou falando só da PUC, estou falando cidade, país, mundo. A gente sabe disso, né? Não é exagero. No mínimo isso está revelando a nossa miséria social, a nossa miséria das relações humanas. Inclusive na situação em que eu passei constrangimento e discriminação com a minha filha, a gente estava tratando, entre aspas, da cura das relações humanas. Então, o que significa isso dentro dessa instituição? O que significa discutir de fato a educação e os princípios da democracia, e inclusive se pôr a falar de revolução, se a gente se incomoda com a presença de uma criança com uma mãe dentro de uma sala, né? A gente se incomoda muito com a criança nos espaços. Criança faz barulho, criança atrapalha, o espaço é sujo, não é adequado, vai prejudicar o andamento da aula. Agora, vamos parar para pensar, a gente se incomoda com a presença de uma criança, mas não se incomoda com a injustiça acontecida com essa mulher que teve que trazer essa criança para a sala. A gente não se incomoda e se mobiliza diante de um ato de discriminação e de misoginia. Então tá tudo invertido, tá tudo dos avessos. A gente vai precisar que vocês lidem com isso. Lidem. Vocês, não é no sentido de inimizade, mas é porque a pauta é de quem pariu mesmo, né? Nós somos as reais putas que pariram do sistema. Essa é a real, né? Eu falo de uma maternidade real. Vão ter que lidar com a nossa presença. Não é pedido de favor. Precisamos discutir medidas, precisamos discutir políticas. Já falei isso, parece cansativo, tanto quanto ouvir criança numa sala de aula. Vão ter que lidar. A questão é pública, é de todos e todas, né? Não é uma demanda do curso de pedagogia, não é uma responsabilidade única da faculdade de educação, é uma discussão pública. Eu não sei quem está sabendo, mas na semana passada, houve um relato público de uma mulher mãe na academia que sofreu uma discriminação semelhante à minha. Em março, uma mulher no Rio Grande do Norte. Eu fiz uma denúncia pública, diferentemente do que vem sendo dito, isso é importante, né? As pessoas acham, dentro da academia, costuma se achar, a gente tem uma prática tão precária, tão miserável, de falta de articulação e de consciência de classe e de recorte de raça e de gênero, que quando a gente se mobiliza e pessoas somam, isso parece baderna. A gente está acostumado a ouvir isso, mas vão ter que lidar. Mobilização é um direito público e uma urgência necessária de mulheres. Então eu fiz essa denúncia pública motivada por outras mulheres que vieram falar comigo, e juro, mais de 100 mulheres entrando em contato comigo em 3 dias de uma denúncia virtual, compartilhando, dando relatos horrorosos, ou de discriminação no espaço acadêmico, como na cidade, ou de estar sofrendo retaliação por ter se falado, por ter exposto, ou simplesmente por abandono do seu direito de estudar. Isso é, no mínimo, uma tragédia. No mínimo. Então, senhores e senhoras, se a gente se incomoda com a presença de criança, ou quer vir dispor de políticas individuais, como se eu tivesse que tratar o meu caso como sendo meu, por causa da minha miséria, revejam, porque é no mínimo miserável que a gente tenha um contexto social em que uma criança atrapalha e incomoda, mas não a condição dessa mãe violentada. Estamos dos avessos, tá sério. Muita mulher dando relato, mais de 100 vieram falar comigo no Brasil inteiro. Então, por favor, não deslegitimem um movimento público de denúncia. Essa discussão e essa luta não é minha, não é só minha. Eu estou devolvendo tanto para a instituição, quanto para o Estado, quanto para a cidade no todo, um ativismo incansável, uma responsabilidade que é pública. Levem isso aos cursos de vocês. Respeitem o privilégio que é estar no espaço acadêmico, porque ainda que eu esteja numa condição vulnerável, eu tenho clareza do quanto eu estou em privilégio. Existe um privilégio, tá podendo estar aqui ainda lutando por um espaço de pensamento. A gente sabe o que é o nosso país, a gente sabe o que é essa cidade. Tem mulheres reivindicando coisas básicas anteriores a essa.
Então é muito grave, é sério, não é brincadeira nem espetáculo. Tem mulheres morrendo, tem criança sendo violentada. A primeira violentada nessa cidade é a criança. A primeira a sofrer todas as violências pela negligência, a precariedade, a miséria das nossas relações e das conduções. É vergonhoso. Eu necessito um pedido, não só uma retratação pública, não só desse senhor, mas que a sociedade em geral, as pessoas que convivem nesses espaços, que peçam desculpa, porque uma criança foi constrangida numa sala de aula, evidenciando o quanto a gente é despreparado e violento com as crianças na nossa cidade, tanto quanto no espaço acadêmico. Tanto dos coletivos que já tenham chegado, quanto outras que queiram falar, o microfone está aqui, está aberto. Aliás, é muito importante que falem, e não precisa nem ter uma fala muito articulada nesse sentido, mas é muito importante que as pessoas venham aqui, que quem quiser se dispor, sentir o chamado, venha para o microfone, para que não fique parecendo que isso é um ativismo individual e solitário. Porque até esse julgamento as mães, mulheres na academia sofrem, como se fosse um ato isolado e outras coisas abusivas que a gente ouve. Então somem. Quem quiser se dispor, o microfone está aqui, está aberto, a discussão é pública e muito longa. Obrigada a presença das mães.